escutamos a mensagem dele, nós descobrimos algo: ele mudou o que pregava. Isso entristeceu muito, irmã Ângela, porque no percurso do caminho é longo, ele deixou-se ir para a direita ou para a esquerda. O pastor que o convidou, conhecido nosso também, ele disse para mim depois: Pastor Everton, eu não sabia. E eu disse para ele: nem eu imaginava. Que nós possamos ser fiéis até o fim. Esta é a promessa. Mas depende de quem? Para mim ser fiel depende do Ítalo? Não. Para mim ser fiel depende do Juninho? Depende. Se o Juninho pegar para bater, pode até ajudar um pouquinho, né? O bichinho é grande. Mas não depende. Depende de Jordano? Não depende. Depende somente de mim. Daniel estava na pior escola do mundo. Era uma escola, podemos dizer, militar, né? A Carol estuda numa escola militar, o Ito também estuda numa escola militar. Era uma escola militar. Tinha horário para acordar, horário para dormir, tinha até a dieta do que eles tinham que comer. A idolatria era muita. Mas algo impediu eles de permanecerem fiéis? Mesmo lá, no meio daquele povo ímpio, longe dos pais, longe do seu país, longe da sua cultura, tentaram influenciar a mudança de cultura, mudando o nome deles. Uma lavagem mental: vamos mudar o nome que muda a cultura. Mas mesmo assim, Daniel continuou sendo Daniel. Daniel nunca deixou de ser Daniel, fiel até o fim. Hoje à noite quero falar sobre o culto, e a ideia é mais ou menos esta. Imagine só você frequentando a igreja durante alguns anos, e de repente o culto muda o culto, deixa de ter culto a Deus, e não se adora mais a Deus. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. O povo de Israel, perto ou nos dias do rei Acás, o culto a Deus havia sido cessado. Não se adorava mais a Deus naqueles dias. E hoje eu quero falar sobre a restauração do culto. O nosso texto se encontra em 2º livro das Crônicas, capítulo 29, verso 20 ao 36. 2º livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 20 ao versículo 36. Aqueles que podem se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, os convido. O texto é longo, eu sei, mas após a leitura os irmãos vão ficar assentados um bom período de tempo, vai dar para recuperar as forças. Então, livro das Crônicas, 2º, capítulo 29, versículo 20 em diante. Se você vê alguém instalado sem Bíblia, compartilhe, mas nós temos também no projetor os versículos que vão ser lidos. A palavra de Deus fala assim: então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino, pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois
e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram sangue sobre o altar. Então, trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes os mataram, e como o seu sangue, fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado de todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com os símbolos, com os saltérios e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e o profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecessem holocaustos sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto, e as trombetas eram tocadas, tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de o oferecer, o rei e todos quantos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvavam com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias dizendo: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e oferta de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. E o número do holocausto que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocaustos para o Senhor. Houve também de coisas consagradas, 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos os levitas os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libações para holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Pai, obrigado pela leitura. Aplique a mesma sobre as nossas vidas, e que todas as palavras possam ser compreendidas, e que toda a honra e toda a glória venha a ser dada ao Senhor. Por isso nós oramos e pedimos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, amado. Israel estava dividido em dois reinos, Judá e Israel. Um clique leve. Duas nações. Ezequias se tornou rei em Jerusalém, sendo rei de Judá. A Bíblia nos fala que ele tinha 25 anos quando começou a reinar, e o seu antecessor foi o rei
Acás. E Acás, por incrível que pareça, era pai de Ezequias. Só que Acás, ele foi um ótimo rei, mas não para Deus. Um ótimo rei para o mundo. Então ele foi um péssimo rei para a nação. Ele não foi um bom rei. Olha o capítulo 28, verso 1 ao 4. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E está frisado: e não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Eu falei isso hoje cedo. Nós fazemos as coisas não pensando nas pessoas, nós fazemos as coisas pensando em Deus. E o rei Acás, ele fez as coisas pensando nas pessoas. Com isto ele não agradou a Deus, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, não dos reis de Judá, dos reis de Israel. E fez isto, fez imagem fundida a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom. Irmãos, percebam que ele não adorou as imagens, mas ele fez as imagens. Ele participou na fabricação. Ele queimou incenso. E fala: e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. E finaliza: também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Por causa da idolatria, por causa da apostasia, o culto em Judá havia cessado. O povo de Judá não mais cultuavam a Deus. A idolatria tinha penetrado nos lares daquela nação. O reino, o povo e os sacerdotes não adoravam mais a Deus. Repito: o reino, os governantes, o povo e os sacerdotes não adoravam a Deus. A Bíblia nos fala que Acás morreu, só que ele não foi sepultado no sepulcro dos reis de Israel. Ele não tinha lugar nem no sepulcro dos reis de Israel. Podemos dizer que Acás tem algo semelhante com o rei Jeorão, e repete-se ao que foi dito a Jeorão a Acás, 2 Crônicas 21, 20. E foi Jeorão, sem deixar saudade, ou sem deixar de si saudade, e sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Alguns anos atrás, pastor Rômulo e eu, nós fomos num velório, e após orarmos, eu levei o violão, nós cantamos o velório de um irmão da igreja. Nós saímos conversando, uma senhora nos chamou e disse: pastores, vem cá um pouquinho, vocês podem ali fazer uma oração e ler um versículo como vocês fizeram aqui? E nós chegamos no outro velório de uma pessoa desconhecida, poucas pessoas. O pastor Romulo falou assim: você canta ou você prega? Falou assim: eu estou com o violão, eu canto, o senhor prega. E os filhos chegaram, e nós perguntamos como era o nome do seu pai. Eles falaram, mas no final eles disseram: pastores, nosso pai morreu, mas não irá fazer falta,
pois em vida Ele só nos deu trabalho. E Ele não servia a Deus. Irmãos, muitas pessoas passam nas nossas vidas, não é verdade? Muitas pessoas diariamente nós conhecemos, e muitas destas pessoas não fazem falta em nossas vidas, porque não trouxeram nada de bom, nada edificante para as nossas vidas. Assim foram os reis de Judá e de Israel. Eles levaram a nação para a idolatria, eles levaram o povo para longe de Deus. E a Bíblia nos fala que eles não deixavam saudade. No 5º ou no 6º ano do reinado de Ezequias, o rei Oséias reinava sobre Israel, em Samaria, e o rei da Síria chegou, e ele foi o último rei de Israel, e eles foram levados cativos para a Síria, e assim Ezequias reina só sobre Judá, não tendo mais Israel um rei. Agora algo nos chama a atenção. Embora Ezequias seja filho de Acás, e normalmente nós falamos filho de peixe, peixinho é. Você tem a cara do seu pai. Quando alguém me fala isso eu não gosto muito, mas dizem as más línguas que eu sou a cara do meu pai. Meu pai não é salvo, por isso que eu digo que eu não gosto disso. Mas, irmãos, olha só o que acontece. Ezequias era totalmente diferente de seu pai, e isto já começa no começo do seu reino, porque quem é diferente já mostra que é diferente desde o começo. Olha o capítulo 29, versículo 2 ao 5. E fez o que era reto. Já começa diferente. Aos olhos do Senhor. Ele não estava preocupado com as pessoas, ele estava preocupado com Deus, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Ezequias restaura a casa do Senhor, porque ele estava pensando lá na frente. Não tem como restaurar o culto, se não restaurar a casa de Deus em Judá. Agora, olha o que precede a restauração do culto. Como começa a restauração do culto a Deus? Nós lemos o versículo 20. Então o rei Ezequias se levantou, diga alguém, de madrugada, e reuniu os líderes da cidade. Que horas? De madrugada. E subiu à casa do Senhor. Que horas? De madrugada. Um bom líder não busca desculpas para adorar a Deus, para cultuar a Deus, porque ele não tem preguiça de se levantar de madrugada. Um bom líder não anda sozinho, ele sempre está cercado, não de Maria vai com as outras, mas de líderes, pois o ditado diz: dize-me com quem você anda, e eu vou dizer quem você é. Um bom líder anda com líderes, pessoas que vão ter as suas próprias decisões, e que não vão deixar ser influenciadas,
mas que juntos servem a Deus. E terceiro, um líder sempre busca oportunidade para ir à casa do Senhor, porque sabe que lá ele vai encontrar duas coisas: é na casa do Senhor que encontra alegria, e é na casa do Senhor que encontra comunhão. Comunhão. Com Ezequias aprendemos algumas lições sobre a restauração do culto, ou podemos dizer, os passos a tomar para cultuar a Deus. E a primeira lição que tiramos sobre a restauração do culto é que precisa haver o reconhecimento do pecado. O sacrifício feito pelo pecado significa isto: quando ele começa a pensar no sacrifício feito pelo pecado, ele estava pensando no reconhecimento do seu pecado. Houve reconhecimento na vida do rei que ele estava em pecado, porque a Bíblia nos fala que os nossos pecados, eles são responsáveis para nos separar de quem? De Deus. Os nossos pecados causam separação de Deus. Isaías foi profeta nos dias de quem? Do rei Ezequias. Mera coincidência, não? Mera coincidência? E olha só o que ele diz, Isaías 59:12: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Por causa do pecado, eles trouxeram animais para o sacrifício. Olha o verso 21, a parte A: e trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, de acordo com a lei de Moisés. De acordo com a lei de Moisés, sem sacrifício não há remissão de pecado. Hebreus 9:22 nos fala: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, vírgula, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para que o rei pudesse ter o pecado redimido, ele precisava sacrificar. Para um judeu, reconhecer que estava em pecado, ele precisava colocar a mão no bolso, porque ele precisava oferecer um animal pelo seu pecado. E este animal, em substituição, representaria ele. Um pecado pesava. Em segundo lugar, eles reconheceram aonde estava o pecado. Olha a continuação do verso 21. Para sacrifício pelo pecado, pelo reino, pelo santuário e por Judá. Eles sabiam aonde estava os pecados. Eles sabiam quem eram os pecadores. Ezequias reconhece que o sistema político estava em pecado. Ezequias reconhece que o sistema religioso estava em pecado. Ezequias reconhece que o povo estava em pecado. Certa vez um jovem disse: pastor, eu roubo para comer. E eu disse: e você acha que isso está certo? Ele disse: sim, pois é melhor roubar para comer do que morrer de fome. O senhor quer que eu morra de fome? Eu disse para ele: você está errado. Roubar é pecado, e sempre será pecado. Você não precisa roubar para comer, você precisa trabalhar para comer, e assim você não vai morrer de fome. O ser humano tem dificuldade de reconhecer onde está o seu pecado,
mas tem facilidade de colocar-se como vítima. Mas para haver reconhecimento de pecado, precisa saber onde ele está. E foi isto que o povo fez. O povo sabia que o rei estava em pecado, o povo sabia que o povo estava em pecado, e o povo sabia que o sistema religioso estava em pecado. Sabe o que eles fizeram? Confessaram publicamente o seu erro diante dos sacerdotes. Olha o versículo 22 e 23 do capítulo 29, nós lemos. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros, e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros, e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação, e lhes puseram as suas mãos. Nas EBDs nós estamos falando sobre isso. O sangue aspergido e o sangue em substituição. Há diferença. Um é pelo pecado, o outro é pelo holocausto. Nós vamos falar isso essa noite. Mas quando o sacrifício foi feito pelo pecado, o que eles fizeram? Eles colocaram a mão sobre o animal. Eles tiveram que colocar a mão sobre o animal. E eles colocando a mão sobre o animal, eles tiveram que confessar o seu pecado, em voz alta. E os que estavam em volta e os sacerdotes ouviram qual era o seu pecado. E nesta hora, amados, não adiantava amenizar ou mentir, pois Deus conhece todas as coisas. Havia um jovem que tinha dificuldade com a mentira. E ele foi buscar o pastor Jaime Rose. Ele disse: pastor, eu tenho dificuldade com a mentira. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Esses dias alguém me disse: pastor, todo mundo mente. Não é verdade isso. Há pessoas que mentem porque querem. Nós cristãos não devemos mentir, porque a mentira é de quem? Do diabo. Fecha parênteses. Ele tinha dificuldade, ele foi procurar o pastor: pastor, eu tenho dificuldade com a mentira. Cai aqui, cai ali, eu estou mentindo. E coisa à toa. O pastor Jaime falou para ele: não se preocupe não, eu tenho a solução. E quem conhece o pastor Jaime Rose sabe como é que ele é. Ele disse: jovem, toda vez que você mentir, você vai chegar para a pessoa que você mentiu depois, e você vai dizer assim: eu te menti. E você vai falar a verdade. Primeira vez, imagina, você chegando, Ítalo: tia Regina, eu menti. Eu sou Natália. Júlia, eu menti. Esse jovem cresceu, ele contou essa história para mim. Ele disse: foi a melhor lição na minha vida para vencer a mentira. Foi quando eu tive vergonha. Irmãos, o culto a Deus não é simplesmente chegarmos como estamos e simplesmente acreditar que Deus nos aceita sujos de pecados como somos. As pessoas dizem: Deus te aceita como você é. Já escutou isso? Deus te aceita como você é. Para salvação sim, para cultuar não. Para te salvar, Deus te aceita como você está, porque Ele quer te transformar. Mas para cultuar a Deus, não. Porque o nosso culto a Deus não pode chegar diante de Deus se nós estivermos em pecado. Por isso que a Bíblia nos fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos, a quem? Está escrito?
Se eu pequei contra a irmã Ângela, eu tenho que confessar o meu pecado com quem? Para a irmã Ângela. Se eu pequei contra o Ítalo, eu tenho que confessar meu pecado com quem? Com o Ítalo. E ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não está escrito se confessarmos nossos pecados a Deus? Está escrito? Não. Após o conhecimento do pecado, podemos dar o próximo passo de restauração. Resolvemos o pecado. O povo de Israel estava resolvendo o pecado, estava restaurando o culto, e olha o que acontece: houve a consagração individual. Agora Deus está nos mostrando que não é mais o povo, não é mais o governo, ou os sacerdotes. O vermelho e o azul não deu muito certo não, né? Depois, Guilherme, depois nós mudamos para o branco. Agora é o individual, é algo pessoal. Aqui na igreja ninguém foi no escritório do pastor Rômulo ainda. Creio eu que não. Espero eu que não. Mas antigamente o escritório do pastor Rômulo tinha um espelho. Um espelho grande. Você chegava na porta, você dava de frente para o espelho. E tanto em Londrina como aqui sempre tinha um espelho no escritório dele. E certo dia eu perguntei para ele: pastor Rômulo, para que serve esse espelho? Mas o senhor é vaidoso demais, toda hora tem que estar se olhando no espelho e arrumando. Ele falou assim: não, esse espelho serve na hora de aconselhar pessoas. Eu coloco a pessoa na frente do espelho, viro a cadeira para ela se ver na frente do espelho, e eu pergunto para ela: você conhece essa pessoa? Imagina você se olhando no espelho, e alguém pergunta: você conhece essa pessoa? Sim. Você conhece os pecados desta pessoa? Sim. O que esta pessoa precisa fazer com seus pecados? Confessar e abandonar. Então ele terminava dizendo: e quais são os pecados que te trouxe até aqui esta noite, ou esta manhã, ou esta tarde? Quais são os teus pecados que te trouxe até aqui? O que precisa ser feito? Confessar e abandonar. 1 Pedro 1,15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Irmãos, veja como a consagração começa. Ela começa individualmente. Começa comigo, começa com a gente, começa com eu. E a Bíblia nos fala que toda a congregação se prostrou. Olha 2 Crônicas 29, verso 28. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto, e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar. Se prostrar é um gesto de submissão e sujeição. Diante dos reis, normalmente as pessoas se prostram. Diante de autoridades, as pessoas se prostram, se colocam de joelho. A Bíblia nos fala que a congregação, cada indivíduo, se prostrou aguardando os holocaustos acabarem. Ou seja, aguardando com que as suas ofertas fossem oferecidas em holocaustos. E a palavra holocausto significa que as ofertas deles eram porque eles estavam oferecendo, dizendo a Deus, o sacerdote e as pessoas, que eles queriam se consagrar a Deus.
precisou reconhecer que o Senhor é o Rei dos Reis e que precisavam se consagrar a Ele. Consagração custou? A Bíblia nos fala no Salmo 95, verso 6: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Mamãe me disse: pastor, precisamos nos ajoelhar quando estamos orando? Pastor, precisamos nos ajoelhar quando estamos orando? E eu disse a ela: depende a quem você está orando. Se for ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a melhor maneira de se chegar diante dele é se prostrando a Ele, é reconhecendo que Ele é o Senhor dos Senhores, reconhecendo que Ele é o Rei dos Reis. Toda quarta, quando eu me reúno com as crianças aqui na frente, o que a gente faz? Se ajoelha, porque eu quero que eles saibam que Ele é o Rei dos Reis. Pastor, mas não podemos orar caminhando? Podemos. Não podemos orar sentados? Podemos. Não podemos orar deitados? Podemos. Podemos orar de todas as maneiras, mas existe uma delas que mostra o senhorio dele sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Após se prostrarem, a Bíblia nos fala que o que cada um deles fez. Cada um trouxe o seu sacrifício para o pecado. Agora foi inverso. Primeiro foi em consagração e depois foi pelo pecado. Quando o rei ofereceu, foi primeiro pelo pecado e depois para consagração. Olha o verso 31. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor. Até então, o único sacrifício que havia sido dado era por toda a nação. Agora cada um, individualmente, trouxe o seu sacrifício. Cada um se apresentou diante do sacerdote. Cada um colocou a sua mão sobre o bode. E cada um reconheceu o seu pecado diante de Deus e do sacerdote. Certa vez alguém me disse: pastor, como é que nós podemos saber que um ladrão realmente se converteu? Como nós podemos saber que um ladrão se converteu? Você tem a resposta? Está na Bíblia. Eu disse a ele, abre em Efésios capítulo 4, versículo 29, ele abriu e diz: aquele que furtava, não furte mais. Tranquilo, parou de roubar. Seria simples, não seria se fosse só aqui? Mas não para aqui, irmão Nilson, continua. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Ou seja, se um ladrão se arrependeu, o que ele vai precisar fazer? Se sacrificar pelo seu pecado. Isto é, ele vai precisar trabalhar. Se um ladrão deixou de ser ladrão, ele precisa trabalhar. Primeiro passo. Pastor, mas ele não está trabalhando. Então pode ser que ele não deixou de ser ladrão. Segundo passo. Ele vai receber o seu salário, uma quantia pelo tempo de serviço que ele prestou. E o que ele vai fazer com essa quantia de serviço, de dinheiro que ele recebeu? Vai colocar no seu bolso? Vai dar o seu dízimo, sua oferta? Não somente isso, ele tem uma tarefa para fazer. Ele vai ajudar pessoas que estão padecendo necessidade. Se ele não fizer isto, é porque não deixou de ser um ladrão. É o que a Bíblia ensina. Quando o povo de Judá estava trazendo as suas ofertas em sacrifício pelo pecado, era individual.
Eles estavam mostrando que agora em diante eles seriam diferentes. Nós ficamos muitos anos sem adorar a Deus, mas agora nós queremos adorar a Deus. O povo estava dizendo isso, não era o rei, não eram os sacerdotes, eram as pessoas que estavam dizendo: nós queremos adorar a Deus. E sabe o que eles estavam dizendo? Nós não queremos voltar àquelas práticas de um culto sem Deus. Nós queremos ter um culto, mas queremos um culto com Deus. Nós não queremos mais os nossos erros cometidos, nós queremos ser diferente. E cada um trouxe então o seu holocausto. Verso 31b: e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. Olha quantos animais foram dados em holocaustos, versículo 32 e 33. E o número do holocausto que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocaustos para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Quantos animais deu? 3.970. Coloca isso em dinheiro. Dá um tintim bom, não dá? Dá um tantinho bom. Sabe o que nos chama a atenção? Que embora a palavra de Deus nos fala o povo, a congregação, mas não foram todos, irmãos. O texto nos diz, versículo 31, e todos os dispostos de coração. E um culto, muitos estão presentes, de corpo presente, mas não de alma presente, não de coração presente. O corpo está aqui, irmão Nilson, mas o coração está em qualquer outro lugar. É um culto de corpo presente, é igual um velório de corpo presente. Está morto. E estas pessoas se esquecem que não basta estar de corpo presente, porque estando de corpo presente não estão cultuando a Deus, porque somente estão cultuando a Deus aqueles que estão de corações dispostos. Irmãos, aqui nós aprendemos que sem a congregação, ou melhor, sem a consagração individual, não existe culto. Você pode reconhecer o pecado. Pastor, é verdade, o nosso sistema político está uma corrupção, é verdade, está em pecado, é verdade, está se afundando, é verdade, machista, é verdade, é porque o povo está em pecado, o povo está longe de Deus, o povo não quer saber de Deus. Quem colocou eles lá foi o povo. E sabe o que é pior? O sistema religioso está corrupto, está sujo, está em pecado. Se não houver uma conscientização geral que estamos em pecado, não vai ter mudança. Mas isso começa individualmente. Eles tinham um bom rei, mas a consagração não foram todos que toparam, mas aqueles que toparam individualmente fizeram a diferença. Eles se consagraram, eles se restauraram, e houve uma restauração ao culto. Lembre-se que uma restauração a Deus, uma consagração a Deus, é como se nós andássemos com uma faixa escrita bem grande aqui, bem grande: propriedade exclusiva de Deus. Coloque no retrovisor do seu carro assim, ó: propriedade exclusiva de Deus. Na frente da buzina: propriedade exclusiva de Deus. No lado do vidro aqui, ó: propriedade exclusiva de Deus. No velocímetro lá, ó: propriedade exclusiva de Deus. Será que seria diferente? Seria muito diferente. Lá na frente do computador: propriedade exclusiva de Deus. No celular:
propriedade exclusiva de Deus. Quando você fosse acessar aquilo que não pode, uma luz vermelha, propriedade exclusiva de Deus. Isto é consagração, isto é holocausto. Irmãos, após eles reconhecerem os seus pecados, após se consagrarem diante de Deus, limpando-se de seus pecados, o povo de Judá restaura o culto a Deus. Por quê? Porque irá ter uma adoração congregacional. E aqui nós aprendemos que cada um tem a sua parte na adoração a Deus. Os sacerdotes eram responsáveis pela adoração. Irmãos, aqui é interessante. Sem os sacerdotes não haveria adoração. Já pensou nisso? Se não houvesse sacerdotes no povo de Israel, não havia adoração. Eles eram responsáveis pelo templo, eles eram responsáveis pelo sacrifício, eles eram responsáveis pelos holocaustos, pelas oblações. E também a Bíblia nos fala que eles eram responsáveis para ficar com as trombetas. Não era qualquer um que podia tocar trombeta, somente eles. Olha 2 Crônicas capítulo 29, versículo 26 e 27. E os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecesse holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto ao Senhor, e com as trombetas e com instrumentos de Davi, rei de Israel. As trombetas, nos dias dos reis, serviam para chamar o povo. Quem serviu aqui? Cada toque da trombeta significa o quê? Uma posição. Ou é para atacar, ou é para se defender. Ou é para acordar, ou é para acordar saindo correndo que está em guerra. Não dá para acordar e colocar o uniforme. Não dá tempo, tem que sair do jeito que está. Quem serviu sabe do que eu estou dizendo. A trombeta servia para chamar o povo. E o toque da trombeta dizia que o povo estava sendo chamado para adoração. Hoje, a igreja, os salvos em Cristo Jesus, são chamados para adoração, porque os salvos em Cristo Jesus são os sacerdotes nos nossos dias. Apocalipse 1,6 diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Diga alguém, amém. Sabe quem é responsável hoje em dia para chamar o povo para adoração? Nós. O eu, o você, o salvo. Nós somos os responsáveis para chamar as pessoas para adoração. Só que nós não somos chamados para adorar a Deus sozinhos. Nós somos chamados para adorar a Deus juntos. João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que o adorador, em que o verdadeiro adorador, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Adoração congregacional. Deus quer que juntos adoremos a Deus. Segundo, os levitas eram responsáveis pelo louvor, sacerdotes pela adoração, levitas pelo louvor. Os levitas tinham leis estabelecidas para obedecer. Eles não poderiam acrescentar instrumentos. E a Bíblia nos fala que eles não podiam cantar qualquer música também. Olha 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 25 e 26. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Lembrando-se que a palavra vidente aqui significa profeta. Se você lê o texto,
o contexto, você vai ver que o próprio livro vai explicar que vidente é o antigo ou o próximo profeta. Estavam, pois, os levitas em pé com instrumentos de Davi. Quais instrumentos? Pré-determinado. Continua. Olha o versículo 30. Então, o que eles cantavam? Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor. Cantem a Deus. Com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E o louvaram com alegria. E se inclinaram e adoraram. Hoje, nós somos os levitas, nós somos os responsáveis para louvarmos a Deus. Esses dias assistindo uma entrevista à noite, depois de uma visita, me preparando para dormir, uma cantora gospel contemporânea, ela disse: as minhas músicas não têm o nome de Deus, as minhas músicas não têm o nome de Deus, mas as pessoas sabem, as pessoas percebem que estou falando de Deus. O crente, ele não canta somente, o crente ele canta louvando, ele louva cantando, ele adora cantando, ele canta adorando. Você sabe a diferença disso? Louvor é engrandecer a pessoa de Deus. Isto pode ser feito com melodia e sem melodia. Pode ser feita com frases pronunciadas, com instrumentos e sem instrumentos. Porque o mais importante não é os instrumentos. O mais importante é louvar. Se você vai para o Salmo 150, as pessoas distorcem o texto: louvai-o com símbolos, louvai-o com instrumentos. Mas não adianta você tocar instrumentos se não tiver louvor. Não é o instrumento que vai dar o louvor, é aquilo que você vai dizer que é o louvor. O crente, ele louva. E por fim, o crente, ou melhor, o povo era responsável por participar. Olha o versículo 29. E acabando de oferecer o rei, todos quantos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Irmãos, enquanto o holocausto não foi oferecido, enquanto o holocausto que cada um tinha ofertado não foi oferecido, o povo, isto inclui o rei e todos os que estavam com ele, eles estavam prostrados e esperando para poderem adorarem a Deus, porque então não estavam aptos a adorarem a Deus enquanto não acabassem os sacrifícios. Diante da lei de Moisés, o povo só poderia adorar a Deus, louvar a Deus, depois que oferecesse o seu sacrifício pelo pecado e fizesse o seu sacrifício de holocausto. Se não sacrificasse pelo pecado e pelo holocausto, não estava pronto para adorar. Mas para isto, para que isso acontecesse, eles precisavam esperar. Eles estavam esperando prostrados. Eles estavam reconhecendo que Deus era Deus. Que Deus era Deus. Como eles estavam adorando a Deus? E todos se achavam prostrados e adoravam. Esses dias visitando, alguém me disse: pastor, eu não consigo adorar a Deus sem barulho e danças. Eu disse para essa pessoa: eu também não consigo adorar a Deus com barulho e dança.
Deus procura adoradores que adorem em espírito e em... Essa é a diferença. Cadê a dança? Cadê o barulho? Cadê os gritos? Prostrados e adoravam. Prostrados e adoravam. Irmãos, hoje muitos crentes estão confundindo a adoração a Deus com satisfação pessoal. Adorar a Deus com satisfação pessoal. Eles se prostraram e prostrados exaltavam o nome de Deus. Salmo 146, 1 diz: louvai ao Senhor, ó minha alma. Louvai ao Senhor. O culto foi restaurado. Após 16 anos. Sabe o que é 16 anos? Júlia, quantos anos você tem? Não. Quem tem 16? 16. É grande 16. 16 anos sem adorar a Deus. Quase uma geração. Se fosse 16 anos sem adorar a Deus, muitos dos nossos jovens nem saberiam o que é adoração. Júlia, Natália, Stephanie, Samuel. Jovens, não sei o que é. A Caroline, não sei o que é. O Juan, Gabriel, não sabe o que é. Tiago, o que é adorar a Deus? Não sei. Esqueceríamos fácil. 16 anos sem adorar a Deus, mas o culto foi restaurado em Judá. O culto agora estava sendo oferecido ao Deus verdadeiro. Mas tudo começou com quem? Com o líder. Restaura o templo, que não tinha preguiça. E para quem tem preguiça, o que a Bíblia fala? Vai ter com as baratas, com as formigas. Com as formigas. Ele conseguiu juntar-se com líderes, não com qualquer pessoa. Chamou o povo para o reconhecimento do pecado, e houve uma consagração individual. Agora, olha só o que aquela restauração do culto trouxe. Versículo 36. E Ezequias e todo o povo. Mudou muito agora, não mudou? Muito. E todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo. Porque apressuradamente se fez essa obra. O culto é restaurado. E quando o culto é restaurado, sabe o que volta? A alegria. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa, porque lá na casa do Senhor se adora a Deus. 16 anos sem adorar a Deus. Agora eles podiam dizer: lá na casa de Deus se adora a Deus. Se adora a Deus. Não fique de fora. Cultue a Deus. Para isso precisamos abandonar pecados. E é fácil nos nossos dias, não é verdade? Pastor, eu quero abandonar pecados. Não precisamos sacrificar um animalzinho. Pastor, eu quero me consagrar. Não precisamos sacrificar um animalzinho. Não dói no bolso. E assim nós podemos louvar a Deus com adoração. Não existe louvor com adoração, não existe culto sem abandono do pecado e sem consagração. Vamos orar. Pai, obrigado.